A força não está em nós, a força não estava em Gideão, a força estava na confiança de Deus sobre ele. A tua força não está em você, está na confiança de Deus sobre você. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Em outra tradução diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Um pai e um subtema. Um pai que confia no filho. Ou o Criador que confia na criação. E acho muito interessante, na minha perspectiva, eu ficaria com um Deus que acredita em mim. Quando eu olho para essa perspectiva, eu entendo, e quando eu falar eu estou falando por você. Eu entendo que nós podemos, melhorando, eu posso dizer, porque eu posso, eu consigo, vai dar certo. Porque eu posso? Eu posso porque Deus confia em mim. Você pode porque Deus confia em você. Deus acredita em mim. Deus acredita em você. E é Ele que nos capacita. Como a capacitação não é minha, vem dele, então eu e você podemos. Eu e você vamos conseguir. E é só por isso que eu declaro, vai dar certo. Muitos acreditam em um Deus que apenas corrige. Muitos acreditam em um Deus que apenas cobra, ou um Deus que apenas observa de longe. Mas a Bíblia revela um Deus que chama para perto, confia em quem Ele chama e vai mais longe. Ele capacita a quem Ele chama. Se Deus não acreditasse em você, Ele não teria te chamado. Se Deus não acreditasse em você, Ele não te escolheria. Alguém está comigo aqui nesta noite? Então, se Deus não acreditasse em nós, Ele não nos escolheria, Ele não nos chamaria. A Bíblia Sagrada diz para mim o seguinte: por que Deus me chamou? Por que Deus te chamou? Por que Deus me escolheu? Por que Deus te escolheu? Fala para o teu irmão, porque Ele já nos conhecia. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, olha, antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Deus não chama quem Ele não conhece.
Deus não escolhe desconhecido. Deus não aposta em desconhecidos. Ele confia em nós, porque Ele nos conhece. Desconhecidos, Deus não chama. Desconhecidos, Deus não confia. Deus desconhecido, Deus não aposta. Por isso é que você foi chamado, é por isso que você foi escolhido. Porque Deus confia em você. Deus confia em nós. Mesmo conhecendo as nossas limitações. Mas Deus passou a conhecer as nossas limitações depois que nos chamou. Glória a Deus. Ele nos chamou, nos escolheu, nos trouxe para perto, mesmo conhecendo as nossas limitações. Deus sempre nos conheceu. Deus não passou a nos conhecer. Deus sempre nos conheceu. Deus conhecia o passado de Moisés. Mentira ou verdade? Moisés matou. Deus conhecia o passado de Moisés. Deus conhecia o medo de Gideão. Deus conhecia as falhas de Pedro. Mesmo assim, Deus confiou neles. Por quê? Porque Deus já os conhecia. Então o Senhor olhou para Gideão e disse assim: olha, vai nessa tua força. Aí Gideão diz o quê? Sou fraco. O que Deus diz? Vai nessa força. Gideão tem coragem de olhar na face do Senhor e declarar: eu sou fraco. Bom, e no momento ele era. Só que Deus não vê o homem como o homem se vê. Falo daqui a pouco sobre isso. Porque Deus está vendo Gideão com força e diz: vai nessa força. E ele está dizendo: eu sou fraco. Veja, a força não está em nós, a força não estava em Gideão. A força estava na confiança de Deus sobre ele. Alguém comigo? Fala: a tua força não está em você, está na confiança de Deus sobre você. O dia que você entender isso, você vai parar de recuar. Não se trata de nós, se trata dele. Deus não confia, irmão, em nós porque somos bonzinhos, ou porque nós podemos fazer. Não. Ele confia no que Ele pode fazer através de nós e por nós. A confiança de Deus está no que Ele pode fazer em nós. Quando nós dizemos: eu não consigo, eu não posso, você está fazendo uma declaração não sobre você, mas sobre o que Ele pode fazer através de você e em você. Isso se torna muito grave no mundo espiritual.
Eu vou repetir, porque a força não estava em Gideão, mas estava na confiança que Deus tinha sobre ele. A tua força, a minha força não está em mim ou em você, mas na confiança de Deus em nós. Fala para o teu irmão, não desconfie da força de Deus, do poder de Deus e do que Deus pode fazer em você na sua fraqueza. Por isso Paulo vai usar essa expressão, o poder de Deus, por essa razão. Porque quando Deus confia em nós, Ele faz o quê? Ele nos capacita. A confiança de Deus não é algo que vem isolado, não. Deus nunca confia sem capacitar. A capacitação é a confiança de Deus em cada um de nós. Alguém comigo aqui de verdade? Seja o que for que Deus te capacitou na casa do Senhor para fazer, está fazendo declaração da confiança que Deus tem em você. A confiança de Deus não vem sem capacitação, esquece isso. É por isso que todos que são chamados têm pelo menos um talento. Porque isso faz declaração da confiança de Deus. Por que isso, irmão? 2 Coríntios 3,5. O que vai dizer? Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como a nossa capacidade, como nossa. A nossa capacidade vem de quem? Tudo na casa de Deus, no reino de Deus, é uma confirmação, cada dom, cada talento, cada capacitação faz declaração da confiança de Deus sobre nós. A nossa suficiência vem de Deus. E Ele vai fazer uma declaração linda. O que Ele vai dizer? Em Filipenses 4,13, por isso você nunca pode dizer que não faz, que não pode, que não consegue. Por que não, irmão? Porque quando Deus nos... Aí todos vocês, todos que estamos aqui, que talvez não pôde vir, estão viajando, todos nós recebemos uma missão. Toda a igreja tem uma missão. Todos os filhos de Deus têm uma missão. Todos. Quando Ele chama você para ser igreja, Ele chama para uma missão, para um compromisso, para um propósito. Então a confiança dele nos dá o que está escrito aqui, ó. Posso todas as coisas em mim. Não. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A confiança de Cristo em cada um de nós é a minha, Bia, é a sua, Luiz, capacitação que o reino precisa para crescimento e para testemunho. Somos o desejo do coração de Deus. Recebemos a capacitação do Espírito de Deus para o representarmos sobre a face da terra. Cada um pegue a sua cruz e diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha cruz pode ser maior do que a sua, mas a nossa cruz é de acordo com a nossa responsabilidade ou de acordo com a confiança de Deus sobre a nossa vida.
E quanto maior for a confiança de Deus, mais pesada será a sua cruz. Pegue ela e mostre testemunho dizendo: posso carregá-la, porque Deus me fortalece. Alguém pode me ajudar? Pode. Mas eu não vou largar. Você me ajuda, mas eu carrego. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele libera força, sabedoria e graça para quem Ele chama. Nós podemos, irmãos, você pode, sabe por quê? Não é porque você é perfeito, não. Não é porque eu sou perfeito, não. Você quer perguntar por que você pode? Hã? Fala para o teu irmão, você pode? Porque Deus está em você. Aí atrás aí tem alguém vivo? Glória a Deus, viu? Porque eu só ouço aqui na frente. Você pode dizer então aí, você pode, você consegue porque... porque Deus está em você? Fala para o teu... Amém. Obrigado, meu amor. Obrigado. Deus está em você, Deus habita em você. Então você pode, você consegue. Me fala aqui para mim aqui, quando foi, onde foi que Deus perdeu batalha? Hã? Então fala para o teu irmão, cara, para tu perder uma guerra, tu tem que estar realmente lutando contra aquele que habita em você. Você tem que falar para ele, ó, sai, me deixa sozinho nessa guerra, porque eu sou suficiente para lutar sem o Senhor. Porque Deus contigo, amigo, é um exército de um homem só. Dá uma mensagem aí para quem quiser. Você não tem como perder. Se lembra do irmão de Davi? Que deixa a espada agarrar na mão, mas vence os filisteus sozinho? Porque ele tinha Deus. Aprendeu com Davi. Quem anda com Deus, irmão, vai ter perseguição, sofrimento, guerra, vai. Mas não vai ser derrotado. Você não será derrotado. Eu vou repetir. Você não será derrotado. Você não será destruído. Você não será vencido. O Senhor nosso Deus, sabe o que Ele diz? Não fui eu que te ordenei? Esforça-te. Tem bom ânimo, né, pastora Vanessa? Somos fortes porque Deus nos vê além do presente. Você está aí arrebentado, aí achando que não vai conseguir porque está no momento. Cara, Deus não te vê como o homem vê. Nós somos fortes, não é porque somos o cara, porque oramos, não. É porque Deus nos vê além do presente. Josué capítulo 1, verso 9. Deus não olha, meu irmão, apenas para o que somos hoje. Fala para o teu irmão, Ele olha para quem nos tornaremos amanhã ou depois. Ó, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes. O Senhor não nos vê. Josué vai lutar contra Deus nessa hora, mas Deus não está vendo Josué no presente. Deus está vendo Josué lá na frente dizendo assim, olha, faça o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eita, glória a Deus! É isso que Deus estava enxergando.
O nosso problema é que nós queremos nos ver no aqui e agora. Deus está nos vendo amanhã, fazendo declaração do seu reino, da sua palavra, do seu evangelho. É o homem que não consegue ver além do que está diante dos seus olhos. Nós somos fortes porque Deus nos vê além do presente, irmão. Não somos fortes por a coisa B ou I. Não. O Senhor é a minha, a sua, a nossa força. A força da igreja é o Senhor. Salmos 28, verso 8. Estou te dando trabalho, né? O Senhor é a força do seu e também a força salvadora do seu. Nós não somos o povo e nós não somos os ungidos. Então declara aí: o Senhor é a tua força. Glória a Deus. E o Senhor é a força da igreja. Então o Senhor é a minha força pessoal e particular, mas também o Senhor é a força de toda a igreja. Então ele manda dizer: não te mandei eu, te esforça, te tem bom ânimo. Vai dar certo, irmão. Fala o teu irmão: vai dar certo. Vai dar certo. A história vai dar certo. Deus escreve certo, por linhas certas. Esse negócio de Deus escrever certo por linhas tortas, eu não aprovo, não. Quem faz o caminho torto é o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor fazem o quê? Renovam as suas forças. Não precisa colocar não, está lá em Isaías. O mundo, irmão, mede força por recursos. Mas Deus mede força por confiança e obediência. Por isso que o Senhor é a nossa força. Quem confia em Deus pode enfrentar qualquer desafio. Qualquer um. E ainda pode bater no peito e dizer: manda mais, Senhor. Porque eu confio no Senhor. Porque quanto mais desafio para quem confia no Senhor, maior é o seu testemunho entre as nações ou a vizinhança. Fala para o teu irmão assim: olha, 2026, um ano de desafio, mas também de sucesso. A Bíblia nunca prometeu, irmão, ausência de desafio, nunca. Nunca. O que a Bíblia faz é prometer vitória em meio a elas. Quando eu olho para a Bíblia e vejo os meninos sendo lançados na fornalha, Deus não livrou eles da fornalha, mas estava na fornalha esperando eles. Eita! Fala: onde é que Deus está te esperando, terra? Eu sei que Ele vai estar lá. Você não sabe nem aonde é o desafio, mas eu sei, Deus já chegou lá primeiro. Porque tu não passa por nenhuma situação difícil sozinho. Deus não poderia livrar Daniel da cova?
Deus não prometeu ausência de desafio. Mas eu sei que Deus estava na cova esperando Daniel. Eu não sei qual é o desafio de 2026 que nós vamos enfrentar. Mas eu sei que Deus já está lá, se ele existir. Alguém comigo aí? Fala, Deus já está lá. Por isso nós vamos conseguir. Por isso nós vamos vencer. Porque Deus já está lá. Veja, desafios não são sinais de derrota. Tudo bem? Não. São confirmação de que há crescimento à frente. Alguém entendeu? Desafios não é sinal de derrota. É a confirmação de que há crescimento à frente. Conquistas a ser alcançadas. Por isso existem os desafios. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Fala, teu irmão, vai suportando aí. Aflições da alma, tentação na alma. Vai dar certo. Vai vir coisa grande aí, vai vir crescimento. Quem fala isso é Tiago, né? 1,12. 2026, irmão, será um ano, sabe? Já estou profetizando. Um ano de amadurecimento. Libera essa palavra aí. Um ano de posicionamento. E um ano de colheita. Para quem permanecer. Fala, teu irmão, vamos colher em nome de Jesus. Agora bate no peito mais uma vez, pastor chato, né? Eu quero que fique ratificado isso aí. Fala assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Quem recebe essa palavra? Eu recebo. Salmo 138:8, se eu não errei. O Senhor cumprirá o seu propósito para conosco. Deus confia em você porque Ele tem um propósito. Já até anotou aí, né? É isso aí. Porque Ele tem um propósito. E olha bem aqui, gente, que eu botei aqui, ó. Deus não desperdiça pessoas. Por que eu coloquei que Deus não desperdiça pessoas? Porque Deus não é ser humano. Alguém entendeu? Por Deus não te ver no seu estado presente, Ele não te desperdiça como pessoa. Eita, terra. Deus não chama para abandonar no meio do caminho. Sabe o que ele diz? Por que ele faz isso? Porque ele diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vós. Olha o que Jeremias 29:11 vai dizer. Eu olho bem para lá, mas eu esqueço que ali está a hora. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E que pensamentos são esses? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então aquela palavra faz declaração
que todo pensamento que não traz paz, que pensamento é? É mau. Os pensamentos roubam a tua paz, ele é mau. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, porque Ele nos conhece, não pelo nosso presente, diaconisa Bia, mas pelo desejo do seu coração, do seu propósito, para o qual fomos chamados e escolhidos para estar na sua igreja. Deus não desperdiça pessoas. Deus nos confiou uma missão. Se Deus já confiou uma missão a nós, então também Deus já liberou a provisão. Alguém comigo aqui? Então fala para o teu vizinho aí, irmão, se Deus já te deu uma missão, é porque também já liberou a provisão. Deus não manda ninguém pelo deserto com sede e fome, dizendo, se virem. Não, a provisão já estava liberada. Sedes fortes e corajosos, porque o Senhor vosso Deus é convosco. Eu quero começar a encerrar e dizer para vocês o seguinte: fala para o teu irmão assim, se levante na confiança de Deus. Glória a Deus. Se levante na confiança em Deus. Mas por quê, pastor? Primeiro, Deus acredita em você. Segundo, Deus confia em você. Terceiro, Deus capacita você. Quarto, em 2026, Deus caminhará com você. Por que temer? Por que temer as aflições que podem vir, se Deus está conosco? 2026 será um ano de vitória e de sucesso. Renata, Deus vai mudar a nossa história. E vocês verão. 1 João 4,4. Sabe por que eu afirmo isso? Por causa disso. 1 João 4,4. Jesus. Que é isso, hein? Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em do que está no. Olha para esse vizinho e fala, maior o que está em você, terra. É por isso que 2026, irmão, se você der crédito a essa palavra, o milagre já aconteceu. Suas empresas vão crescer e multiplicar. Ouça o que eu vou falar. O propósito de Deus será alcançado por você, e o seu propósito será manifesto por Deus na tua vida. 2026 será um ano de reciprocidade na terra como no céu. Essa agora foi eu que liberei, foi o Espírito que mandou, não. Será de reciprocidade, assim na terra como no céu. Vai haver um crescimento, vai haver uma transformação, vai haver um posicionamento, vai haver estratégia, vai haver uma revolução espiritual, físico, emocional, sentimental e financeiro.
Quem tem empresa vai se espantar nesse ano de 2026, se for confiando em Deus, no Senhor. Grave isso aqui. Vai estar registrado. Vocês vão poder me chamar de mentiroso. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.